Legal. Já está avisado, então estou liberado até 7h15, tranquilo. Que ótimo. Maravilha. Vamos bater um papo Então legal, Fred. vamos começando, porque acho que já colocaram aqui que nós estamos Ao ao vivo. vivo aqui no YouTube, exatamente. Gente, boa noite. Eu queria dar boa noite a todos que estão aí nos assistindo, seja agora em tempo real, de maneira síncrona, seja posteriormente, que o programa fica gravado aí no canal da ESA no YouTube. Queria dar boa noite a todos. Queria reiterar, como eu sempre faço, o agradecimento à nossa diretoria da OAB da Bahia, na pessoa do amigo presidente Fabrício Castro. Reiterar o agradecimento à diretoria da ESA, da Escola Superior de Advocacia da Bahia, na pessoa da minha querida amiga também, professora Thaís Bandeira. E saudar nossos dois convidados de hoje. Temos aí mais uma edição do Colocando o Processo em Prática, hoje, dia 2 de dezembro de 2020. Chegando aqui ao finalzinho, a gente começou lá em maio, a gente já está agora em dezembro. Temos o programa de hoje e temos mais um programa, encerrando aí essa série no dia 9 de dezembro, na próxima quarta-feira. Mas hoje estamos aqui com os nossos dois queridos amigos e professores, Frederico Pinho, Fred aqui da Bahia, professor aqui da Bahia, e Lírio Hoffman Júnior, que é lá de Santa Catarina, juiz de direito lá no TJ de Santa Catarina. E vamos aqui conversar. Fred vai falar sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova no CPC 2015, abordando os pontos controvertidos. Não é isso, Fred? E, em seguida, o professor Lírio vai falar sobre a ação rescisória em face da violação à norma jurídica. Tá bom? Vou já passar a palavra para Fred para a gente poder começar. Vamos ao que interessa, né, Fred? Para quem não sabe, Frederico Pinho é mestre pela Universidade Católica de Salvador, onde eu tive a oportunidade de acompanhar a sua dissertação, a elaboração da dissertação de mestrado e de orientá-lo. É especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Salvador, a Unifax, professor de processo civil na Unijorge e advogado. Fred, seja bem-vindo a mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. A palavra está com você para falar sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova no CPC vigente. Obrigado, professor Adonias. Primeiramente, queria desejar boa tarde a todos. Professor Adonias, agradecer pelo convite. É uma honra poder participar desse evento da ESA, um evento tão importante que inúmeros professores, juristas já participaram. Eu acompanho ou ao vivo ou depois assistindo com muita assiduidade também. Também aqui registrar o meu agradecimento e o prazer de conhecer o professor Lírio Hoffman, que tratará de um tema extremamente interessante. Eu até conversei com ele um pouco antes, em particular, o meu interesse também sobre o tema, e também registrar aqui e agradecer a presença dos alunos e dos demais amigos. Não vou me alongar muito na apresentação aqui, até porque a professora Adonia já fez, e vou me direcionar ao tema. Bom, escolhi um tema que trata da distribuição dinâmica do ônus da prova no CPC. E minha fala, ela vai ser contextualizada. Vou trazer aqui algumas premissas teóricas que me parecem como de suma importância e depois falarei especificamente sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova e tratarei de um caso concreto referente a uma ação civil pública que tramitou na comarca de Nova Londrina, Paraná, que ela bem pode retratar todo o arcabouço teórico que aqui será exposto. Pois bem, quando falamos de ônus da prova, devemos ter a ideia, inicialmente, o que significa ônus. Apenas num conceito singelo, numa primeira aproximação, eu poderia dizer que ônus é cumprir o imperativo, o encargo. Ou seja, há ônus quando a parte ela cumpre o encargo em seu próprio interesse, como modo de alcançar uma vantagem ou evitar uma desvantagem. Por isso que se afirma em doutrina que provar é um ônus, não é um dever. Um juiz, ele não pode obrigar a parte a fazer prova de um determinado fato. O professor Lírio Hoffman, como magistrado, certamente ele já aplicou uma regra de desvantagem processual em suas sentenças para a parte que não cumpriu um ônus probatório, mas não determinou necessariamente, obrigou a parte a cumpri-la ou
por exemplo, aplicou uma multa por esse fato. Então, por isso que se diz em doutrina que provar é um ônus. Bom, fixar essa premissa, eu posso avançar mais um pouco. Se provar um ônus, eu posso também dizer que existe um direito fundamental à prova. Pois percebam bem, aqui, professor Donia, professor Lira e demais alunos, se a parte ela tem um ônus de provar, e aí daqui a pouco eu falo sobre o sistema estático de produção da prova, é muito lógico que a parte ela tem um direito fundamental à prova. E isso, como diz o professor Eduardo Cambi, é uma decorrência do próprio contraditório. O professor Eduardo Cambi tem um livro já clássico chamado Direito Fundamental à Prova, que ele diz justamente isso. Ora, se há o ônus probatório, também há que se falar com uma decorrência, uma leitura forte do contraditório do direito à prova. Então, quando a parte ela pleiteia ou requer a produção de uma prova, evidentemente que ali ela tem um direito subjetivo à produção. Claro que não é um direito absoluto. Evidentemente que o juiz ele pode indeferi-la por entender que a prova é procrastinatória ou meramente protelatória. Mas é bom que essa premissa ela fique bem fixada. Se há um ônus para que a parte produza uma prova, evidentemente que há também para a parte o direito de produzir a respectiva prova. Pois bem, como é que o CPC regula tal questão? O nosso Código de Processo Civil, ele traz, lá no artigo 373, incisos 1 e 2, o que se chama de sistema estático de ônus da prova. Explico melhor esta minha afirmação. Diz o Código que compete ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito e compete ao réu fazer prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Pois bem, então é necessário perceber, nessa ordem de ideias, que o legislador ele fixa a prioristicamente, portanto, em abstrato, o encargo probatório, o ônus probatório. Então, ele diz que o autor compete provar o fato constitutivo do seu direito e o réu compete provar o fato impeditivo, o fato modificativo ou o fato extintivo. Apenas para efeito de aprofundamento, no próprio direito alemão, o professor Adonias conhece bem o sistema alemão, a ZPO alemã, não há uma regra específica expressa, tal como a nossa, sobre a distribuição do ônus da prova. No entanto, a própria doutrina alemã, ela aplica essa mesma ideia que já é incorporada ao Código de Processo Civil há muito tempo. Ou seja, que o autor faz prova do fato constitutivo do seu direito e o réu, ele prova aquilo que ele trouxe de novo ao processo. Portanto, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Então, podemos dizer que essa regra ela é clássica, também aplicada em outros países. Só que acontece o seguinte, a própria doutrina, eu digo aqui no Brasil, na Argentina, e aí eu posso destacar a ilustre voz do professor Jorge Peirano, que diz, olha, aplicar o ônus da prova sem que se propicie ao juiz observar a singularidade do caso concreto, isso pode ser prejudicial a um processo justo, à prolação de uma decisão judicial adequada. Imagine aqui, por exemplo, o professor Ingo Lírio Hoffmann, ele pode se deparar diante de um caso em que uma dada parte, o autor ou o réu, por exemplo, não esteja em condições adequadas de produzir uma prova, e a outra parte esteja. Imaginemos que seja o autor. O autor, ele não tem condições de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito. E o réu, em tese, teria essa prova. Vamos imaginar que seja uma ação de responsabilidade civil por erro médico, por exemplo, ou então uma questão que envolva acidente de consumo, um fato do produto, porque houve um problema lá, por exemplo, numa barra da direção do veículo, ou no câmbio do carro, o que veio ocasionar o acidente ao autor. E aí eu questiono, será que seria adequado, razoável, proporcional, imputar esse ônus da prova ao autor? Isso aqui é apenas um exemplo. E será, então, que não seria possível fazer esse ônus da prova ao réu? Bom, essa questão aqui será abordada mais à frente, inclusive com outros exemplos. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele adota a teoria estática,
que ela é fixada através dessas regras. Pois bem, atrelado a isso, aliado a este ponto, eu destaco que também é consagrado na doutrina e na jurisprudência a chamada dimensão objetiva e a dimensão subjetiva da prova. E esses dois pontos, eles são de suma importância para que possamos compreender exatamente toda a dimensão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Explico. O que seria o tal do ônus subjetivo? O ônus subjetivo, ele é direcionado à conduta e ao comportamento das partes, aos litigantes, aos litisconsortes, aos terceiros intervenientes. Ou seja, o ônus subjetivo da prova, ele diz respeito a quem deve produzir determinada prova, como forma de evitar uma desvantagem processual ou então auferir uma vantagem processual, que é convencer o juiz, que é convencer o magistrado. Então, quando eu falo de ônus subjetivo, repito, estou a falar de regras que se dirigem às partes, aos litigantes, aos sujeitos parciais da relação jurídica processual em contraditório. Aliado ao ônus subjetivo, há também o chamado ônus objetivo. O que é o ônus objetivo? O ônus objetivo, ele é regra de julgamento. Ou seja, o juiz aplica no momento de prolação da sentença. Como assim? Se o magistrado, ele verificando que o acervo probatório, ele é inexistente ou insuficiente para demonstrar a verdade e a veracidade dos fatos alegados, o juiz ele não pode deixar de julgar. Ele não pode se recusar a julgar, a proferir uma sentença de mérito sobre a alegação de que inexiste prova nos autos de modo a convencê-lo dos fatos alegados pelas partes. Ele não pode. Isso é também a lição consagrada na doutrina e na jurisprudência. De tal modo que, quando o juiz se depara com tal situação objetiva, ou seja, ausência de prova, ele verificará quem deveria produzir esta prova, se o autor ou o réu. Portanto, neste caso, a parte sofrerá uma desvantagem processual. Exemplo clássico. Imagine que algum autor ele promove uma ação de cobrança em face de dado réu. O réu alega um fato instintivo, que é o pagamento, defesa indireta de mérito. E o réu, ele não junta o comprovante de pagamento. O juiz, então, no momento de proferir a sentença, ele vai dizer, olha, não há a prova do fato instintivo. Portanto, vou aplicar a regra de ônus objetivo da prova. Ou seja, vou julgar o pedido procedente. Então, e aqui, parafraseando o professor Humberto Teodoro Júnior, ele diz de uma forma muito clara e eloquente o seguinte, que o ônus objetivo, que é regra de julgamento, ou seja, direcionada ao juiz, ele só é aplicado de forma eventual e subsidiária. E isso é importante falar e tem um contributo importante para a distribuição dinâmica, por quê? Pelo seguinte fato, se o próprio juiz requer a produção de uma prova de ofício, conforme autoriza o próprio CPC, até um tema polêmico, mas não vou fazer digressões aqui maiores por conta do tempo, conforme autoriza até o próprio CPC no 370, ou então o próprio adversário produz a prova, ainda que o ônus não seja dele, por evidente, o juiz não aplicará o ônus objetivo da prova. Então, essa regra de ônus objetivo, ela é eventual e subsidiária, somente sendo aplicável, repito, quando inexistir prova nos autos do processo, ou então, quando o arcabouço probatório ele seja insuficiente, de modo a não propiciar a convicção do magistrado acerca daqueles fatos. Então, esse ponto é extremamente importante. E aqui, avançando, o que eu posso destacar também acerca do tema aqui por mim proposto? Se já vimos aqui o ônus probatório e a dimensão subjetiva e objetiva da prova, resta saber, então, o que significa a distribuição dinâmica do ônus da prova. E aqui é um ponto interessante. O Código de Processo Civil revogado, o Código de 73,
ele apenas tratava da teoria estática do ônus da prova, que, conforme eu disse aqui, traçava em abstrato quem competia a provar o quê. Então, o autor, fato constitutivo, o réu, fato modificativo, impeditivo e extintivo. Porém, a doutrina e a jurisprudência, e aqui eu cito, inclusive, o próprio STJ, já adotava a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. E alguém poderia me indagar aqui, o professor Lírio, o próprio professor Adonia, mas como poderia ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova se não havia expressa autorização legal? E aí vem aqui uma lição extremamente importante. A distribuição dinâmica do ônus da prova, e aí, como diz o professor, mais uma vez, Jorge Peirano, como outros doutrinadores, o professor Marinoni, entre outros, ela é incorporada ao sistema, ao ordenamento jurídico brasileiro, em razão de uma leitura forte do contraditório, em razão de uma leitura forte do equilíbrio e da isonomia que deve ser buscada pelas partes. Então, a própria doutrina e a própria jurisprudência já vinham, respectivamente, adotando a teoria dinâmica do ônus probatório em razão de uma leitura principiológica de princípios processuais previstos na Constituição Federal. Bom, só que com o CPC de 2015, o próprio legislador processual, no artigo 373, parágrafo 1º, trouxe a previsão expressa acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova. E aqui eu faço um questionamento. E por que essa expressão dinâmica do ônus da prova? Pelo seguinte motivo. Dá esse nome, ou possui esse nome de distribuição dinâmica, porque o juiz, ele imputará o ônus de produzir a prova a uma das partes à luz do caso concreto. Ou seja, diferentemente do sistema estático, que possui uma carga de abstração, então impossível de atender à singularidade do direito material, a teoria dinâmica, ela visa adaptar a situação do direito material. Não à toa, o professor Fred Dier, juntamente com os professores Rafael Alexandria e Paula Sarno, dizem de forma muito correta e adequada que a teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório também atende ao princípio da adaptabilidade do processo. E é justamente isso. Ou seja, a teoria dinâmica ela visa atender a uma dada situação de direito material como forma de propiciar isonomia e equilíbrio entre os litigantes. Mas aí vem o seguinte questionamento. Então, isso quer dizer que o juiz fará de forma arbitrária? Ou seja, o juiz, ele simplesmente, observando uma situação, ele vai dizer, olha, então o ônus da prova vai para o autor, o ônus da prova vai para o réu. E aí vem uma pergunta, quais os critérios para que se possa distribuir o ônus probatório? Ou seja, a teoria dinâmica, ela obedece aos seguintes pressupostos. E a doutrina vem diferenciando entre pressupostos formais e pressupostos materiais. E aqui eu vou encaixar alguns temas polêmicos, em que, inclusive, fazendo até uma leitura que não está expressamente no código. É até um tema que eu cheguei até a rascunhar um artigo, mas não terminei, e é um ponto que eu vou abordar aqui na minha fala. Bom, em termos de pressuposto formal, primeiramente, a decisão tem que ser motivada. Então, o juiz, no momento de distribuir ou redistribuir o ônus da prova, ele tem que motivar a sua decisão, evidentemente, sob perenidade. E aí eu traço um ponto importante. O próprio CPC, no artigo 1015, inciso 9, ele diz que a decisão que redistribui o ônus da prova, ela comporta o recurso de agravo de instrumento. E aí, inclusive, entende a própria doutrina e a jurisprudência que tanto a decisão que defere a redistribuição do ônus da prova, é o que está expressamente no 1015, inciso 9, bem como a que indefere a redistribuição do ônus da prova, ela comporta agravo. E aí, o primeiro ponto que eu trago de extremo relevo prático é o seguinte: eu tenho observado em algumas decisões judiciais, professor Adonia, professor Lírio, que alguns juízes dizem, olha, redistribui o ônus da prova e imputa ao réu. Me parece que a decisão
para estar adequadamente motivada, ela precisa indicar especificamente qual ou quais os fatos devem ser objeto de produção probatória. E aqui o caso que eu vou trazer daqui a pouco, sem ultrapassar o tempo, que tramita uma ação civil pública na comarca de Nova Londrina, proposta pelo Ministério Público do Paraná em face de uma dada gestão financeira. O magistrado, ele proferiu uma decisão que redistribuiu o ônus da prova em série de audiência de instrução e julgamento e falou, olha, redistribui o ônus da prova. E não trouxe maiores considerações. Então, me parece que isso também viola o contraditório. Por quê? Se eu tenho um direito fundamental a produzir a prova, eu tenho que saber sobre o que eu vou produzir a prova. Até porque, e aqui fazendo um gancho ao segundo item, que é o momento de se redistribuir o ônus da prova. O CPC, ele diz que essa decisão, lá no 357, inciso 3º, ela pode ser feita na fase de organização e saneamento do processo. Então, o juiz, ele vai intimar as partes para que especifique as provas que pretende produzir e fixará os pontos controvertidos. Então, é neste momento que o juiz ele vai dizer, olha, redistribua o ônus da prova e, por exemplo, imputo o ônus probatório ao réu. Ótimo. Mas, necessariamente, tem que ser feita a distribuição dinâmica na audiência preliminar ou na fase de saneamento e organização? Não. Ele pode ser feito essa redistribuição, desde que não seja na sentença. Então, ele pode fazer na audiência de instrução? Pode, mas eu entendo que a audiência de instrução deve ser reaberta. E aí, o caso que eu trago, até posso passar para quem tiver interesse, o número do processo é público, aqui no chat. Então, nesse processo, o que aconteceu? O magistrado, ele intimou as partes para que especificassem as provas e saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. O Ministério Público requereu audiência de instrução e julgamento. E lá foi produzido 1 ou 2 testemunhas, não estou exatamente lembrado. E antes de iniciar a oitiva das testemunhas, o juiz falou, olha, vou proferir aqui uma decisão interlocutória em mesa de audiência, ele pode, evidentemente, fazer isso, esse aspecto não há nenhuma discussão, e eu vou redistribuir o ônus probatório. Ele até falou, inverto o ônus da prova em desfavor da instituição financeira. E então se questionou, mas qual fato vai provar? Isso não foi colocado. E aí, na sentença, o pedido foi julgado procedente, nem parcialmente procedente, foi procedente, e um dos pontos foi porque o réu não se desincumbiu do ônus probatório. Então, eu particularmente entendo que aqui houve uma violação do contraditório, mas para que fique bem claro, para os ouvintes, para o professor Lírio, para o professor Adonias, eu entendo que a decisão que redistribui o ônus da prova não necessariamente vai ser feita durante a fase de organização e saneamento do processo. Ela pode ser feita até a sentença, ou seja, antes da sentença, inclusive na própria audiência de instrução e julgamento. Todavia, caso o magistrado entenda que ou decida de fazer a redistribuição na audiência, eu entendo que a audiência ela tem que ser remarcada, para que a parte possa oportunamente se manifestar sobre tal aspecto. E nesse processo houve agravo do instrumento, a matéria está no próprio Tribunal de Justiça do Paraná. E aí, como eu falei, depois eu posso disponibilizar o número do processo para que, eventualmente, possa acompanhá-lo. Então, o primeiro pressuposto formal é que a decisão deva ser motivada e cabe ao magistrado especificar qual o fato ou quais os fatos devem ser objeto de produção para a parte. Segundo ponto é que o momento da distribuição ele pode ser feito a qualquer momento, desde que não seja na sentença, até porque a distribuição ela não seria regra de julgamento, mas seria norma de procedimento, regra de procedimento, porque é direcionada às partes. E aí, como se deve ser evitada a decisão surpresa, para não implicar violação contraditória, o juiz tem que observar tal aspecto. Terceiro ponto que eu abordo aqui é que essa distribuição dinâmica ela pode ser feita de ofício pelo juiz ou a requerimento da parte. Há, inclusive, uma polêmica na doutrina, alguns doutrinadores que dizem que só há pedido da parte. Eu, particularmente, entendo, acompanhando outra parcela,
que pode ser feito tanto pelo juiz como pela parte. E outro ponto importante que é que eu destaco. Se houver convenção processual sobre distribuição do ônus da prova, salvo se a convenção for invalidada, eu entendo que não pode o juiz ele proferir uma decisão para desconstituir o negócio jurídico processual. Então, neste caso, prevalece o negócio jurídico processual firmado entre as partes no que tange a distribuição do ônus da prova. Um outro ponto que eu trago aqui, e essa questão é colocada pelo professor Jorge Peirano, que é o seguinte: o fato do juiz distribuir o ônus da prova, ou redistribuir o ônus da prova, ou fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova, não quer dizer que a parte que passa a ter o encargo probatório, ela deverá trazer toda a prova. Explico melhor. O juiz ele pode delimitar que a prova ela seja sobre parcela do fato controvertido. Isso, inclusive, é uma dúvida que há, principalmente em curso de pós-graduação, onde eu dou aula, é o fato dos alunos questionarem, mas Fred, o professor, então quer dizer que a parte que vai ter o ônus de produzir a prova, fora daquela hipótese do 373, inciso 1º ou 2º do CPC, ela vai ter que provar tudo? Não é isso. E aí, como diz o professor Jorge Peirano, a distribuição ela pode ser parcial, e em regra ela é parcial. E digo mais, o juiz, para que possa fazer isso, ele tem que encontrar com algum outro elemento de prova, algum indício produzido pelo adversário, sobre o qual aquele que não terá mais o encargo probatório. E aí vem os pressupostos materiais colocados pelo próprio CPC. O que vai dizer o código? Isso é importante. O juiz ele também fará distribuição dinâmica do ônus da prova quando a parte não tiver condições de fazê-la, ou seja, a sua produção for impossível, de impossível produção ou de dificílima produção. E 2, seria o segundo pressuposto material. O adversário tem melhores condições de fazer a produção da prova. Tanto que tem doutrinadores que colocam apenas como 1. Ou seja, verifica-se que um dos litigantes não tem condições de produzir a prova, ou a prova é extremamente onerosa, a sua produção. Aliada a isso, somado a esse fato, a produção da prova pela outra parte, pelo seu adversário, ela se torna mais razoável. É de uma produção mais fácil, eu diria assim. E aí vem uma questão que eu trago como importante. E se a outra parte, o adversário, não puder produzir a prova? É a chamada prova duplamente diabólica. Se nenhum autor e nenhum réu puder produzir a prova. E eu já vi decisão judicial nesse sentido, de imputar ao réu a produção da prova quando a prova era de impossível produção. Neste caso, era causa, inclusive, de consumo, então o magistrado ele pode adotar esse tipo de postura. Eu, particularmente, entendo que não. O código, inclusive, a meu ver, é muito claro, ou expresso, né? O professor Eros Grau disse que as palavras classificam entre claro e não clara. Então, o código ele é expresso em ditar e dizer, olha, para que o juiz faça a distribuição dinâmica, a prova pode ser produzida para a parte a quem tem o novo encargo probatório. Portanto, a prova não pode ser diabólica. E se a prova for duplamente diabólica, eu particularmente entendo que o juiz ele não pode fazer a distribuição dinâmica. Então, como é que resolve essa situação? E aí o professor Marinoni traz uma solução que eu reputo ela muito adequada. Ele vai dizer o seguinte: nas situações, e eu trago um exemplo já, nas situações em que a produção da prova ela seja impossível ou dificílima para ambos os litigantes, tanto o autor quanto ao réu, o juiz não vai aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, cabe ao juiz, então, verificar quem deu causa ao fato, ou seja, quem poderia se cercar das seguranças para que a prova pudesse ser produzida. Vou trazer um exemplo. Uma certa feita, eu fui dar uma aula até pela ESA, professor Adonias, lá em Porto Seguro, e na viagem de volta, minha mala foi extraviada. Eu nunca contei esse fato. Minha mala foi extraviada.
E passou 30 dias, a empresa aérea falou, olha, não tem jeito, sua mala nunca mais vai ser achada, né? E aí me proporam um valor que não cobria nem a própria mala. Então, eu acionei a empresa. Foi o único processo que eu fui autor em minha vida. Espero não ser mais nenhum. E aí eu listei alguns materiais. Então, eu listei lá uma camisa social, uma calça social, que eu fui dar aula. É presumível, embora fosse para Porto Seguro, é presumível, né, que eu comprovei que eu fui dar aula, tinha um código comentado e um outro livro de doutrina, enfim. E eu listei tudo isso na inicial como forma de ressarcimento, né, a título de danos emergentes. E uma das alegações da companhia aérea foi dizer o seguinte, olha, não há prova de que o autor ele tinha esse livro, esse código comentário, esse outro livro de doutrina e essas respectivas roupas. Realmente, essa verdade, essa comprovação, salvo acreditando na minha boa fé na palavra, e era verdade mesmo, mas o juiz, ele nunca poderia saber, em termos de certeza, digamos, absoluta, se tinha um livro de doutrina, um código comentado e roupa social. Ele não tinha como saber. Então, o juiz, ele até inverteu o uso da prova, acolheu a minha alegação e julgou o pedido procedente. Mas, a rigor, o ônus da prova não poderia ser imputado à própria companhia aérea. Mas, neste caso, ela sofre uma desvantagem processual, porque ela poderia ter se cercado de uma segurança, dizendo, olha, liste aqui quais os bens que integram a respectiva bagagem, que eu não fui questionado, nenhum formulário foi enviado para mim, para que eu pudesse listar. Então, neste caso, quem deu causa a essa situação de impossibilidade para a obtenção dos bens foi a própria companhia aérea. Então, num caso concreto, eu entendo que ela que deveria sofrer a desvantagem processual. E a questão da prova, e aí se utiliza por verossimilhança. A verossimilhança, embora não seja um juízo de certeza, ela também pode pautar a cognição do juiz no momento de proferir a sentença. E aí, então, o próprio juiz, ele pode julgar o pedido procedente com base nesse elemento. E, por fim, aqui para não alongar... Fred, me permita a intervenção. Claro. Isso aí me parece que decorre de uma necessidade do direito material, né? Ou seja, Sim. É a interface entre o direito probatório no campo processual e as necessidades do direito material. Não me lembro exatamente, mas me parece que foi no artigo de Marinoni, do professor Marinoni, um artigo antigo, acho que de 2006, 2005, uma coisa assim, que ele trata da formação da convicção e a inversão do ônus da prova de acordo com as especificidades, as peculiaridades do caso concreto. Ele traz um exemplo ainda mais extremo, porque ele traz um exemplo que exatamente, do clube, né? Ou seja, o cidadão morre afogado numa piscina, num clube, a relação não é de consumo, o clube é uma associação, né? A natureza jurídica, e a família diz que ele morreu afogado, o clube contesta, dizendo que a causa da morte não foi o afogamento. Foi uma parada cardíaca. Isso, por conta de uma perícia, identificou-se que teria sido uma parada cardíaca ou um ataque cardíaco, enfim. Isso. E aí o juiz determina a realização da perícia. E a perícia é inconclusiva, ou seja, o médico, o perito diz assim, olha, não tenho como dizer se ele estava se afogando e por isso teve problema cardíaco, ou se ele teve problema cardíaco e por isso se afogou. Ou seja, não tem como identificar qual é a causa e a consequência. Isso. Mas aí entra uma questão que não havia o aviso de profundidade ali no entorno da piscina, né? Então, essa era uma conduta de cautela decorrente do direito material, que se houvesse porque eu acho que a alegação dos autores, que são os sucessores, era o seguinte, ele não sabia nadar, e aí ele entrou na piscina e se afogou. E aí, essa questão não teria existido se houvesse lá aquele aviso, aquela placa, dizendo qual era a profundidade da piscina. E ele diz, olha,
não tem como o juiz chegar a formar um convencimento da verdade efetiva do que aconteceu, o que causou a morte da pessoa. Mas se houvesse a conduta de colocar a placa apontando a profundidade, aí a responsabilidade, a pessoa que faleceu era adulta, então a responsabilidade dela de ter entrado ou não na piscina com a profundidade X seria a responsabilidade dela e não do clube, né? Ou seja, é uma questão semelhante a essa que você trouxe, que se a companhia aérea quisesse, ela podia imprimir esses formulários, mas aí ela deve levar em consideração o risco que ela corre ao não usar ao não adotar essa prática, né? Isso, perfeito. O artigo, né, eu não li, mas ele trata desse mesmo exemplo no livro dele, Prova e Convicção Judicial. Mas ele traz o mesmo exemplo que está no artigo referido pelo seu professor. Acho que Lírio ia fazer uma intervenção aí, né? Posso fazer uma intervenção? Porque eu acho que o professor Fred, parabéns pela exposição, mas eu acho que isso que o professor Adonias colocou é fundamental. O fato de nós não podermos nos valer das regras que compõem a dinamização do ônus da prova não significam necessariamente uma situação de não líquido. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode voltar a uma situação, não só, por exemplo, em relação às necessidades do direito material, por exemplo, como esta, não é? Ou seja, nós não conseguimos nos valer das potencialidades do parágrafo 1º 373. Ok. Mas aí nós caímos, por exemplo, numa regra atinente a direito de consumidor. Não é? Ou nós podemos, fora desses domínios ainda, apelar para regras, por exemplo, generalizáveis. Por exemplo, nós temos as máximas de experiência. E elas valem não por uma questão jurídica, mas por uma questão fática que pode abranger um sem número de questões jurídicas. Por exemplo, para trazer o teu exemplo, quem vai, por exemplo, quem sai de Salvador e vai a Porto Seguro, com a finalidade provada de participar de um curso jurídico, com a finalidade de lecionar, parte-se de um fato conhecido, não é? Que nós chamamos, por um raciocínio indutivo, de indício. Ou seja, o indício é um fato conhecido. A partir dele, nós induzimos uma série de outros fatos. Ou seja, então, quem vai de Salvador a Porto Seguro, provavelmente poderia ir à praia, mas provavelmente poderia não ir também, caso houvesse uma circunstância conhecida, como era a aula que tu efetivamente iria prestar e efetivamente acabou prestando. Então, eu acho que nós podemos nos cercar de uma série de satélites, ou vários satélites que orbitam essa questão do ônus da prova, podem nos auxiliar. A questão das particularidades do direito material, sem sombra de dúvida, é uma das mais valiosas. Mas as regras ou as máximas de experiência me parecem que podem atuar para além desse domínio, Antônio. Sim. Ou seja, como um plano C, na verdade. Não é? Porque a gente diz o seguinte, olha, então tá, efetivamente nós não sabemos, nessa questão do direito do consumidor, sim. A gente não sabe o seguinte, olha, a gente vai para o direito do consumidor, de fato, eles poderiam, vê só, eles poderiam ter dado um formulário para o Fred, e Fred, coloca aqui todos os teus bens antes de embarcar. O Fred não colocou. Ninguém sabe, evidentemente nós acreditamos no Fred, pelas razões evidentes. A companhia não sabe, ninguém sabe, mas nós partimos ainda de um conceito abstrato para dizer o seguinte, olha, a companhia aérea deveria, por um dever, por conta de uma relação de consumo, colocar à disposição um dever adjacente, que não fez. Mas com base, eu acho que nós podemos nos aproximar por uma questão um pouco mais realista a partir disso. Ou seja, é altamente provável que quem fosse, nessa circunstância de um local a outro, levaria tais e tais instrumentos, ainda que não fossem aqueles, mas levaria, evidentemente, alguma coisa semelhante àquilo. Não é? Então, de fato, nós temos um arsenal muito grande para poder contornar essa impossibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova. Eu acho que fosse perfeito nisso. Com certeza. Perfeito. Professor Adonias, eu me lembrei aqui, o professor Marinoni usa a expressão situações de inesclarecibilidade, que ele usa quando nenhuma parte nem outra consegue esclarecer o que deu causa à lesão, ao fato ilícito, com forma de recair o fato probando.
Eu me lembrei aqui agora a expressão. Eu concordo, professor Lírio, gênero, número e grau. Eu acho que as regras da expressão comum elas podem ser muito utilizadas, até porque é um dado que se tem do próprio magistrado como conhecedor, né, de fatos do cotidiano e de uma cultura. Então, o professor, certamente Lírio, se fosse uma causa como essa, e também viaja para dar aulas em outros municípios, em outros estados, certamente, espero que não tenha passado por isso, mas tem a real noção de que é normal carregar um livro, ou um notebook, enfim, coisa que o valha. Opa, Fred, me recordo aqui uma lição de uma simple verità do Tarufo, que ele coloca, na verdade, a verdade enquanto coerência. Ele diz o seguinte, olha, é muito ruim nós afirmarmos a priori que a finalidade do processo não é descobrir a verdade. Ele nega isso categoricamente. Olha, então o que nós estamos fazendo aqui? Mas ele parte de um dado realístico. Olha, na grande maioria das vezes, é muito difícil nós compreendermos, não um fato bruto, mas as consequências totais de um fato caracterizado pelo direito. Mas veja, verdade, enquanto coerência, se aproxima muito fortemente dessas questões de máxima experiência. Não é porque a gente, olha, Fred, a gente não sabe o que tinha. Tinha um vadimeco do quê? Qual era o vadimeco? Provavelmente era processo civil. Sim, evidentemente tu ias dar uma aula de processo civil. Tu não ias dar uma aula de camiseta, de bermuda. Tu ias dar aula de uma calça social, como tu mesmo colocaste, o sapato. Então, isso é presumido. Agora, essas questões subalternas, de qual era a marca, a gente pode, de alguma forma, contornar pelos valores médios, né, desses valores que são considerações que, de alguma forma, têm um valor menor, né? Justamente. Perfeito. Mas concordo também, gênero e número e grau. Excelente a tua colocação. Obrigado, professor. Maravilha. Fred, você já estava indo aí para a conclusão, não? Que é quando eu te interrompi. Foi a conclusão. Não, mas foi para concluir. Então, só para um ponto aqui para observar, até para dar tempo para falar do professor Lírio, até porque estou, como os demais também estamos ansiosos para ver a fala. Amigo, fique à vontade. Fique à vontade. Obrigado. Mas estava concluindo. A tua aula. Tem um fato importante, que é também a distribuição dinâmica, ela pode recair sobre um ponto que o magistrado requeira para que o próprio adversário esclareça um fato. Então, esse ponto é até colocado pelo professor Humberto Teodoro Júnior, e isso me levou a uma reflexão, que ele traz 2 pontos. Primeiro, que o juiz pode dizer, vou redistribuir o ônus da prova, de forma a intimar uma das partes para que esclareça um fato, evidentemente faça a prova, ou somente esclareça. Ele também aponta algo novo, que isso aí tem sido objeto de minhas reflexões, que é redistribuir o ônus da prova por deslealdade processual. Isso não está expresso no código, é um ponto por ele levantado, que eu li recentemente e tem me gerado algumas reflexões. Que ele aponta que se uma parte impede o comportamento da outra de produzir a prova, e isso está evidenciado nos autos do processo, portanto, o comportamento desleal, o juiz poderia dizer, olha, já que você impede que uma parte, por exemplo, o autor ou o réu produza a prova, então você, parte que está se comportando de uma forma improba, desleal, o ônus de prova ele passa a ser seu. Isso não está no código expressamente previsto, mas é um ponto que eu achei relevante até para que os próprios ouvintes, alunos e demais professores possam refletir sobre esse ponto. Eu até comecei a rascunhar um artigo sobre isso e parece que é um ponto que pode ser explorado. A distribuição dinâmica do ônus da prova em razão de um abuso de direito ou de um comportamento processual desleal de uma das partes. Bom, professor Adonis, eu agradeço aqui, encerro então a minha fala, agradeço a intervenção, a do professor Lírio também, e passo aqui a palavra ao estimado colega. Obrigado, Fred. O pessoal aí do YouTube está comentando aí em alta, viu? Queria saudar Bruno Coelho, que está nos assistindo, Yuri meu amigo Bruno. Isso. Um abraço. Arquimedes, Franco. O pessoal Zenóbia, que sempre assiste aqui. Não sei se é Tâmara Reis ou Tamara Reis. Na hora que você falou Nova Londrina, Tâmara. ela falou Tâmara, que ela falou Nova Londrina. Jaqueline Morandini, lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, também está aí nos acompanhando. Maravilha. Um abraço a todos. Só temos a agradecer aí pela
pelo bate-papo, pelas lições, pelas reflexões. Vou passar a palavra agora, minha gente, para Lírio Hoffmann Júnior. Lírio é doutorando na PUC de São Paulo, mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em processo civil pela Federal de Santa Catarina, professor de processo civil na graduação e na pós-graduação e juiz de direito lá do TJ, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lírio, queria dizer que é uma satisfação recebê-lo ainda que virtualmente aqui na ESA da Bahia. Estivemos juntos ali na competição brasileira de processo. Acho que eu estava coordenando uma sala e você estava lá como um dos avaliadores, não é isso mesmo? E é uma satisfação tê-lo aqui. Sinta-se em casa. E aí vamos conversar sobre a ação rescisória em face da violação à norma jurídica. Seja bem-vindo. Meu microfone estava desligado. Eu quero te agradecer e te cumprimentar, porque eu fiquei tão impressionado com a condução daquelas salas, naquela dinâmica que havia na competição brasileira, porque não é fácil a gente conseguir coordenar tantas salas, né? Pelos atrasos naturais que aconteciam, justificáveis, porque os debates se acaloravam, os esclarecimentos eram necessários, e isso demanda algum tempo adicional. E com uma delicadeza, com um tato tão generoso para poder... Eu me recordo, né, Antônio, daquela questão envolvendo um avaliador a mais que havia na sala de uma universidade do Paraná, se não me engano, e a gente conseguiu desenvolver aquilo de uma maneira tão tranquila, tão suave, que os próprios envolvidos, né, quem teria em tese cometido um ato ilícito, que não fora um ato ilícito, acabou concordando com a tua proposta e a gente conseguiu contornar aquilo de uma maneira tão satisfatória. Então, é um grande prazer aqui te rever de volta, ainda que seja pela forma virtual. E o Fred, é um prazer conhecê-lo agora, é um craque, dá para ver, né? Eu não conhecia de trabalho, mas, Fred, veja só, se for do teu interesse, eu estou nas primeiras cogitações de dinamização sucessiva do ônus da prova. Significa mais ou menos o seguinte, olha, a dinamização ocorre em etapas. Primeiro, para que se produza uma prova, e a partir dessa prova, que é juntada aos autos, se dinamiza novamente para que uma outra parte, que não aquela que produziu, possa, em cima daquele material que for juntado aos autos, produzir uma prova subsequente. Talvez, quem sabe, a gente consiga trabalhar alguma coisa disso, né? Como tu bem dissesse, rabiscar alguma coisa para que a gente possa, no futuro, trabalhar isso. Mas, de qualquer forma, o meu tema diz respeito também a algo que eu venho estudando há algum tempo. Inclusive, fiz um artigo, estava falando com o Fred a respeito disso, sobre a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal como um vetor de harmonização da ação rescisória, do uso da ação rescisória. Por quê? Porque nós temos essa súmula 343 do Supremo, em uma época em que o Supremo ainda conhecia de questões envolvendo matéria infraconstitucional, né? A gente sabe disso, havia um Tribunal Federal de Recursos, mas ele não tinha essa dimensão toda que tinha o STJ, então, naturalmente, o Supremo conhecia dessas demandas. E essa súmula 343, ela data de mais ou menos 1962, 63, e ela diz que não cabe ação rescisória quando a decisão judicial houvesse baseado em texto de norma que se encontrava ou que tinha, na verdade, uma interpretação controvertida nos tribunais. Então, depois disso, depois da decisão transitada em julgado, que se assentara nessa norma, o Supremo Tribunal Federal, outro órgão de superposição, como o próprio STJ, criado posteriormente, editava um precedente, né, elaborava um precedente, e esse precedente vinha, então, de encontro, na contramão, daquilo que for estabelecido na decisão transitada em julgado. Muito bem. Essa súmula, ela foi editada ainda sobre a vigência do Código de 1939, vejam só. Ou seja, as divergências em torno do uso da ação rescisória contra a decisão judicial que supostamente viola um texto, a norma jurídica, ou como diz o professor Barbosa Moreira, o direito em tese, né, não é nova. O artigo 798, inciso 1º, inciso 3º, a linha 6, se não me falha a memória, diz o seguinte, olha, cabe ação rescisória, ou não cabe ação rescisória quando a decisão judicial transitada em julgado violar literal disposição de lei. Vejam só, literal disposição de lei. E isso, claro, esse dispositivo,
ele pecava pela sumariedade, ou seja, é muito difícil nós conseguirmos determinar quando há uma vulneração de uma determinada norma, ainda que essa vulneração seja simplesmente no seu sentido literal. É claro que hoje nós temos uma construção jusfilosófica pressuposta, segundo o qual os textos normativos são o ponto de partida pelo qual o intérprete cumpre o seu trabalho. Né? Então, mesmo aqueles brocardos antigos, né, alguns que remontam ao direito romano, de que in clare cessasse interpretatio, isso são pressuposições ultrapassadas. Porque mesmo para o juiz, ou para o intérprete, ou para a parte, compreender que um texto é de fácil compreensão, ou que dele não advém normas válidas, implica por si só alguma interpretação. Muito bem, com base nisso, o Supremo, então, editou essa súmula em 1963. E é muito engraçado a gente verificar que os precedentes que deram origem a essa súmula, basicamente, duas ações rescisórias no Supremo Tribunal Federal e um recurso extraordinário, partem de um pressuposto que hoje está consolidado, mas como que fora consolidado particularmente a partir dos anos 80, que é aquilo que eu te falava, Fred, de que texto jurídico, o texto normativo, nunca foi e nunca será norma. Ou seja, é possível nós extrairmos de textos normativos normas, mais de uma norma, e ainda que entre essas normas não haja colidência. Ou seja, a gente parte daqui de uma compreensão de que Duor, que se não estava errado, pelo menos não compreendeu bem o fenômeno de que apenas os princípios admitiriam ponderação. Regras também admitem ponderação. Por quê? Porque desses termos normativos, à luz das riquezas, das particularidades do caso concreto, nós podemos extrair várias normas válidas. E é exatamente isso que está em um recurso extraordinário, que é um dos precedentes dessa súmula, que foi relatado pelo então ministro Vitor Nunes Leal. E ele dizia, por outras palavras, não com essa erudição que a doutrina utiliza atualmente, justamente isso. Ou seja, de que um texto, justamente pelo fato de ser controvertido nos tribunais, admitiria interpretações que poderiam servir para um ou outro caso, a depender das determinadas circunstâncias. Então, é o seguinte, o enunciado da súmula, né, a ratio da súmula é o seguinte, olha, não há violação literal a dispositivo legal quando esse dispositivo legal admite interpretações plurimas. E essas interpretações plurimas pode ser induzida através de um fato objetivo, ou seja, a divergência a respeito da sua interpretação nos tribunais. Muito bem. O CPC de 73 manteve esse mesmo texto legal com algumas poucas modificações. Seguinte, olha, cabe ação rescisória quando a decisão transitada do julgado, falava em sentença, não falava em decisão, que é uma novidade muito auspiciosa do novo Código, não falava em decisão transitada do julgado, falava em sentença transitada do julgado quando violasse literalmente disposição de lei. E, a partir de então, a própria doutrina contemporânea ao CPC de 73 se firmara em prol dessa compreensão. Diz o seguinte, olha, quando se fala em disposição literal ou violação à disposição literal, não está se querendo dizer que está se violando apenas o sentido linguístico do disposto, do enunciado. Não. O que se faz, o que se incorre nessas circunstâncias é empregar, na verdade, uma interpretação completamente absurda, que os seus sentidos linguísticos mínimos absolutamente não permitem. É isso que, por exemplo, o professor Humberto Ávila coloca com muita particularidade. Olha, embora a gente possa extrair normas jurídicas ou várias normas jurídicas de determinados textos normativos, é impossível não considerar que alguns enunciados ou algumas partículas elementares ao texto normativo possuem significado a priori. Morte, por exemplo, vida. Isso, embora inserido em um texto normativo, possui um significado inequívoco. Então, quando isso acontecesse, quando um juiz, diante de um caso concreto, se valesse de uma interpretação absurda como essa, como não considerar vida como o oposto de morte, ou como considerar morte como o oposto de vida, essa decisão seria uma decisão absurda, que violaria literalmente não o disposto linguístico, os signos linguísticos da norma, não, mas o seu estado mais bruto enquanto interpretação.
E é por essa razão que já Pontes de Miranda, na sua obra lá, né, a clássica Tratado de Ações Rescisórias e de Outras Decisões, já dizia que, olha, não são apenas os textos escritos que admitem esse tipo de interpretação, ou seja, não é paradigma para ação rescisória apenas decisões judiciais que levaram em consideração o direito escrito. Princípios, já dizia o professor Pontes de Miranda. E o professor Barbosa Moreira, por essa razão, diz o seguinte, olha, o que nós temos que considerar nessa expressão é, na verdade, direito em tese. Porque o direito em tese não se qualifica apenas como direito escrito. Muito bem. E aí nós temos o CPC de 2015, que parece ter dado um passo bem além nessa tarefa, né? De pelo menos dispor com relação a um texto normativo mais adequado. Então, hoje, cabe ação rescisória, na verdade, quando decisão judicial transitada em julgado violar manifestamente norma jurídica. Ou seja, esse texto normativo parte desse pressuposto, já completamente aceito pela doutrina dos filósofos, o quê? De que textos não se confundem com normas. Muito bem. Mas essa súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, ela sempre foi controvertida. E ela foi controvertida e ela foi atacada, na minha visão, de forma injusta, por várias razões. Algumas das quais que ainda são compartilhadas hoje, mas que são adicionadas de outras nódoas, como, por exemplo, o princípio da isonomia, como vulneração ao sistema de precedentes, etc., que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E esse imbróglio acabou vindo, nesse caldo cultural, até a vigência do CPC de 2015. E se diz o seguinte, olha, muito bem, então, se essa súmula existe, nós não gostamos dessa súmula, mas nós não podemos ignorar que essa súmula está em vigência. O Superior Tribunal de Justiça considera essa súmula vigente e o Supremo Tribunal Federal considerou essa súmula vigente por muitos anos. Muitos anos. É verdade que, em um determinado momento, limitou a sua aplicação apenas à interpretação, à exegese de normas infraconstitucionais. Ou seja, em termos de norma constitucional, essa súmula não teria vigência, segundo jurisprudência quase que pacificada do Supremo Tribunal Federal, ao menos até 2014, 2015. A gente vai ver que o Supremo deu uma virada, uma virada de chave nessa interpretação para passar a compreender como possível também a aplicação dessa súmula 343 em matéria constitucional. Muito bem. E se diz o seguinte, olha, o que está acontecendo aqui é que esta súmula viola, primeiro, o princípio da legalidade. Essa súmula viola o princípio da legalidade. Por quê? Porque ninguém em território nacional é obrigado a obedecer nada mais, nada menos do que norma. E norma em sentido legislado. Tá? Muito bem. O problema é como é que nós vamos conciliar isso com decisões transitadas em julgado que levaram em consideração essas determinadas normas interpretadas? Vou trazer um caso muito prático. Ou seja, havia uma determinada discussão jurídica a respeito da interpretação de um determinado texto normativo e várias decisões judiciais transitaram em julgado com base em uma determinada orientação. Ok? Muito bem. Nós, no regime passado, limitávamos o uso da ação rescisória ao prazo de 2 anos que se contava do trânsito em julgado da última decisão no processo. Nós temos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que parece ter sido encampada pelo novo Código de Processo Civil, embora haja vozes aí em sentido contrário, dizendo que, olha, isso viola o princípio do contraditório, porque nós poderíamos ter trânsito em julgado sucessivo e, a partir do trânsito em julgado de cada uma, nós teríamos a possibilidade de ações rescisórias sucessivas. Me parece, na verdade, essa a interpretação mais correta. Não é? Até afinal de contas, se nós temos a possibilidade de execução provisória e, em determinado sentido, execução definitiva, contra esses capítulos que transitaram em julgado dentro da sentença, me parece absolutamente inconstitucional não se admitir o uso da ação rescisória para essas decisões parciais antes do trânsito em julgado da decisão final no processo. Muito bem. Mas a questão que se coloca é o seguinte. Bom, nós tínhamos um regime que, embora não fosse o melhor, ele ao menos atendia ao princípio, ao valor da segurança jurídica. Diz o seguinte, olha, nós temos com relação ao cumprimento de sentença ou aos embargos, no CPC de 73, a possibilidade de que isso fosse alegado
em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, quando houvesse um precedente e este precedente fosse anterior e o juiz do caso concreto o desconsiderasse. Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos um ato de insubordinação do juiz ou do tribunal inferior. E isso, evidentemente, é um ato que não pode ser tolerado. A organicidade do direito depende, evidentemente, de um respeito à jurisprudência ou, mais propriamente agora, de um respeito ao sistema de precedentes. Não há sistema jurídico que se conserve, não há sistema jurídico que possa subsistir sem esse respeito por parte dos juízes ou dos desembargadores, enfim, ou de ministros, sem aquilo que é estipulado em precedentes de outrem ou em próprio precedente, os self-precedentes, como se fala. Muito bem, isso é uma coisa. Mas não se admitia, a rigor, o uso da ação rescisória quando o precedente se formava em momento posterior ao trânsito em julgado. E isso vale na maioria dos países civilizados ocidentais. Veja só, em Portugal é assim, na Alemanha é assim, na França é assim, na Itália é assim, e era no Brasil até a entrada em vigor do Código de 2015. Até que o artigo 966, ou ao artigo 966, inciso 5º, foi dado uma amplitude realmente que extrapola qualquer critério razoável que garanta a segurança jurídica. Por quê? Porque hoje, segundo o artigo 525, inciso 15, se o precedente que se forma é posterior ao trânsito em julgado de uma decisão judicial que interpretar uma determinada norma contrária àquela interpretação que prevalecera no precedente, essa decisão passa a ser rescindível. E mais que isso, vejam só, os senhores, a gravidade disso. O prazo da ação rescisória, que de ordinário se conta do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não se observa aqui. O artigo 525, parágrafo 15, diz o seguinte, olha, nesta situação, nesta específica situação, o prazo da ação rescisória de 2 anos se conta do trânsito em julgado do precedente que se formara. E isso, meus amigos, causa um problema absolutamente insolúvel. Vejam só, imaginemos hoje, Fred e professor Antônio, professores Fred e Antônio, que hoje transitam em julgado uma determinada decisão. Ok? Isso é uma questão tributária, por exemplo, para usar de um exemplo mais óbvio. Ok. Essa decisão transita em julgado. E do trânsito em julgado se contam 10 anos, por exemplo. As relações sociais se estabilizaram. Aquilo que efetivamente fora pago já foi restituído. As pessoas estão seguindo suas vidas. Segundo aquela determinada decisão, que vale. Que vale por quê? Porque o sistema de controle de constitucionalidade difuso vale, e valeu nesse determinado caso. Até que, depois disso, vem o Supremo Tribunal Federal, 10, 15 anos depois, e diz o seguinte, olha, o precedente, julgando um caso concreto, por conta do controle difuso de constitucionalidade, ou julgando a interpretação de uma determinada norma, se constitucional ou inconstitucional, ou segundo aquelas normas de interpretação conforme, redução de texto sem pronúncia de nulidade, enfim, qualquer dessas circunstâncias, assenta-se um precedente segundo o qual a interpretação correta é X. Pois bem, agora, todas aquelas decisões transitadas em julgado há 10, 15, 20 anos, se expõem à rescindibilidade no prazo de 2 anos contado do trânsito em julgado disso aqui. Vejam só, os senhores. Qual é o grande problema disso? E o professor Marinoni coloca muito bem num artigo já de 2015, logo no início de vigência do CPC, do seguinte, olha, esse disposto 525, parágrafo 15, ele acaba por desconsiderar a natureza jurídica de qualquer decisão judicial, que sequer judicial mais pode ser considerada. Porque, vejam só, essa decisão nunca vai ser uma decisão final. Porque se nós tivermos um precedente contrário àquilo que foi estipulado na decisão judicial transitada julgada, aquela decisão, sem termo final definido, vai estar sujeito à rescindibilidade. Aí alguém vai dizer o seguinte, Lírio, pois é, mas nós temos um antídoto para isso. Nós temos hoje um sistema de modulação das decisões judiciais.
Ok, nós temos um sistema de modulação das decisões judiciais, particularmente das decisões do Supremo Tribunal Federal, dadas em controle concentrado de constitucionalidade. Nós não temos ainda, e pasmem os senhores, e essa é uma questão que ainda transita de uma maneira errática, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, qual é o quórum que nós temos para modular precedentes fora do Supremo Tribunal Federal? Nós não temos quórum, pelo menos nós temos um critério inequívoco para estipular, por exemplo, qual é o quórum para fixar a modulação num RDR, por exemplo, ou num recurso especial repetitivo. Será que nós vamos adotar o quórum de 2/3, como a Lei 9868 de 99 estipula, para as ações diretas de inconstitucionalidade? É um critério que tem se propalado, é um deles. Mas será que a segurança jurídica, será que é justo a segurança jurídica colocá-la nessa condição ou nessa condicionalidade resolutiva ad eterna? Porque o que acontece é isso, a bem da verdade. Vejam só o que nós temos. O Código de Processo Civil não foi coerente, porque, grosso modo, o que nós temos é um ataque à coisa julgada no CPC. Isso fica muito claro. Né? Os ataques, os meios de ataque à coisa julgada foram muito mais recrudescidos no CPC de 2015 do que em qualquer outro momento da nossa história processual. Vejam só, senhores. É causa, por exemplo, de rescisão a decisão que se baseia em prova falsa. Né? Ou que o autor tenha, por exemplo, descubra uma prova nova. Veja, o que nós temos como elemento próprio para rescindibilidade é prova nova. No Código, se os senhores bem se recordam, de 73, era documento novo. É bem verdade que a jurisprudência já evoluíra antes disso para determinar que outros meios de prova poderiam ensejar a ação rescisória. Mas veja, o prazo da ação rescisória, neste caso, é de 2 anos da descoberta da prova. Mas se fixa um prazo máximo de 5 anos no trânsito em julgado. Ou seja, eu tenho... O autor se sujeita a 2 prazos aqui. Primeiro, o prazo de 2 anos. Descoberta a prova, a ação rescisória tem que ser proposta no prazo de 2 anos. Muito bem. Mas, além deste prazo, o autor está condicionado a um outro prazo. Ao prazo de 5 anos do trânsito em julgado. É algo razoável? É algo razoável, porque me parece que 5 anos é um prazo satisfatório para que as relações sociais possam se estabilizar e, diante dessa estabilidade, se tornarem imutáveis a qualquer tipo de norma ou interpretação, ou seja lá, o que venha com caráter novo para poder retroagir. Agora, nessa situação, meus caros, nós não temos isso. Nós não temos um prazo final. Nós temos um prazo de 2 anos que é contado o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que fica em aberto de forma indefinida. Isso nada mais é do que colocar a coisa julgada sob uma condição resolutiva sem prazo ou sem termo final pré-determinado. E isso, na minha visão, é algo inconstitucional. Para mim, como professor Marinoni, como professor Mitidiero, como professor Greco, esse artigo 525, parágrafo 15, ele é absolutamente inconstitucional. E dentre várias razões, uma que me parece muito emblemática. Professor Antônio, não sei se eu estou com o meu prazo estourado, como é que eu estou? Não, aqui em relação a nós, estamos tranquilos. Você que tinha um horário, né, de curso logo em seguida. Porque eu tenho algumas perguntas, mas a gente vai ter que... Então, eu vou terminar com esse último ponto e a gente coloca para o debate. Pode ser assim, tá bem? Muito bem. Então, vejam só. Não é incomum, e os senhores bem sabem disso, a viragem jurisprudencial do nosso tribunal. Os nossos tribunais têm uma inclinação por não manter íntegra, coerente e estável a sua jurisprudência. Não é à toa o artigo 926 do novo Código de Processo Civil. Aquilo não veio por nada. Aquilo tinha destinatário certo. A gente sabe que os tribunais superiores, infelizmente, julgam de uma forma e, algum tempo depois, sem qualquer razão que pudesse justificar um real overruling social, como se conhece no common law, às vezes se muda aquela orientação. Mas vamos admitir, por exemplo, que essa orientação, esse overruling, decorra de condições sociais verdadeiramente novas. Se nós temos um overruling por conta de uma alteração social verdadeiramente nova, o que nós temos, em realidade, é um direito superveniente. Veja, e esse direito superveniente não pode retroagir.
para abarcar uma decisão judicial que fora pautada por uma norma igualmente válida. Então, o que me parece aqui, senhores, é que esse artigo 525, parágrafo 5º, por tantas outras razões, é inconstitucional por vulneração ao artigo 5º, inciso 36, quando diz que a lei não pode retroagir. É claro que nós temos que dar uma interpretação extensiva a esse inciso 36. Qualquer norma não pode retroagir para acaçambar a coisa julgada. Vejam só, senhores. E mais ainda, veja, quando a gente admite isso, a gente automaticamente está admitindo uma interpretação cognitivista do direito. Porque se nós conseguimos extrair, diante do caso concreto, não é? E é por isso que os precedentes, a professora Tereza chama de precedentes à brasileira, porque o que ela diz que vincula aqui no direito brasileiro efetivamente a tese e não a ratio que está por trás disso. Não é? Então, por exemplo, no RDR é isso, no recurso repetitivo é isso, na ação direta de inconstitucionalidade ou no controle de concentrado é a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela norma. Por que isso é assim? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir generalizar as razões que levaram a um determinado julgamento. Então, vejam só. Se vigorasse, por exemplo, aqui, aquilo que vigora nos common laws, né, que existem vários, que nós pudéssemos, diante do caso concreto, à luz das particularidades do caso concreto, generalizar aquelas razões que levaram a um julgamento no controle concentrado ou ao julgamento no STJ, por exemplo, nós seríamos admitidos a compreender que aquelas decisões judiciais são tão válidas quanto aquelas proferidas em momento posterior. Porque, do contrário, nós teríamos que admitir o seguinte, olha, só há, na verdade, uma interpretação correta para aquele texto, ou só há, aquele texto legal, ou só há uma interpretação verdadeira, justa e correta com base em uma determinada norma à luz de um paradigma constitucional. E isso a doutrina moderna refuta de uma maneira absolutamente categórica. Então, o que me parece muito contraditório, e isso eu conversei com a professora Tereza, eu mandei esse artigo para ela, num seminário a gente debateu isso vivamente, que me parece um tanto quanto contraditório alguém admitir um sistema de precedentes, ainda que seja um sistema de precedentes à brasileira como ela, porque ela de forma admite algumas generalizações, possa admitir que uma decisão judicial baseada numa interpretação, numa lei de interpretação controversa, não pudesse subsistir. Isso, meus caros, implica no quê? Primeiro, na absoluta vulneração do controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, o controle difuso não vale até que o controle concentrado viesse a se estabelecer. É claro que eles têm campos de atuação diversos. Evidentemente, o controle difuso só se estabelece com base num controle concentrado absolutamente especificado. É aquilo que eu estava dizendo. Um juiz ou um desembargador não pode, de maneira alguma, na minha visão, inclusive, com responsabilidade pessoal, se fizesse uma distinção correta, não observar um determinado precedente vinculante. Mas não é isso que a gente está aqui. Veja, essa questão do precedente formado anteriormente dá aso ou a embargos ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Absolutamente justo esse sistema. Porque é sintomático do quê? De uma insubordinação do juiz, como eu disse. Agora, condicionar a força da coisa julgada a um precedente que se forma em um momento absolutamente imprevisível, me parece que fere o núcleo central da coisa julgada e, por consequência, ao próprio princípio da proteção da confiança. Então, me parece que o sistema jurídico e a confiança como um todo, o próprio sistema jurídico corre um risco severo se prevalecer essa interpretação. Me parece que essa não é a quadra que nós vivemos. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, num recurso em 2014, que não me recordo agora o número, mas que posso depois passar para quem tiver algum interesse, estabeleceu a aplicação desta súmula 343 também em matéria constitucional. E é muito interessante analisar o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio diz o seguinte, olha, se nós fôssemos rever em ação rescisória todas as decisões que transitaram em julgado no Supremo Tribunal Federal,
a insegurança jurídica graçaria, palavras que ele costuma usar com muita frequência. Vejam só, não foi uma visão sistemática, porque visou efetivamente a unidade da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Mas me parece que o fenômeno é irradiável para todos os órgãos do Poder Judiciário. Todas as decisões judiciais ficariam subordinadas à existência de precedentes que viessem a contradizer aquela determinada decisão judicial. Então, isso me parece muito preocupante. Eu acho que a coisa julgada, eu coloco isso no final do meu artigo, acho que a coisa julgada não merecia isso a essa quadra da história. Em um momento em que a segurança jurídica é tão propalada para fins econômicos, para fins de estabilidade, de previsibilidade, eu acho que o legislador poderia ter um olhar mais carinhoso em favor da coisa julgada. É isso. Pô, tem um bocado de coisa aqui para poder. Um bocado de inquietação aqui para a gente tratar. Você está com o horário apertado, né? Mas deixa eu pontuar uma coisa. E Fred também fica à vontade. Primeiro, o 525 trata da impugnação ao cumprimento de sentença. Sim. Né? Ou seja, o executado ali, ele alega a inexigibilidade, ou seja, ele pede para retirar a eficácia do comando judicial. Ele diz assim, olha, tem aqui a sentença, está transitada em julgado, há um cumprimento de sentença e eu estou me defendendo para afirmar que a decisão é inexigível. Portanto, não lhe parece que essa decisão, que essa impugnação atingiria a decisão na sua eficácia e não na sua validade, porque aí haveria um traço distintivo no que diz respeito à coisa julgada, porque a coisa julgada desconstitui a decisão. É bem verdade que a rescisória, né, Antônio? Isso, eu falei o quê? A rescisória desconstitui, exatamente. É bem verdade que a resultante disso vai dar na mesma, né? Porque por meio da rescisória se desconstitui e uma vez desconstituída a coisa julgada, se for a hipótese, a decisão também perderá sua eficácia. Mas, Antônio, posso só fazer uma pequena interrupção, porque eu acho que claro. Diz respeito a isso que tu vais indagar. Nós temos duas situações, a do 12 e a do 15. O que nós temos no 12 é um resquício da antiga querela militatis. Isso. Ou seja, a coisa julgada é simplesmente desconsiderada. Agora, quando nós vamos no parágrafo 15, ele diz o seguinte: se a decisão referida no parágrafo 12 foi proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no caso do inciso 12, é aquilo que eu havia referido, ou seja, o juiz profere uma decisão, ela transita em julgado, e no momento do trânsito em julgado já havia um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário. Perfeito. No caso do inciso do parágrafo 15, não é assim. No caso do inciso 15, a decisão transita em julgado. E, posteriormente, sem prazo ou sem termo final pré-estabelecido, o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso ou em controle concreto, pelo controle concreto, como diz a parte final do parágrafo 12, forma um precedente que se choca frontalmente com a interpretação que fora dada na sentença transitada em julgado. Aí o parágrafo 5º diz que cabe trânsito em julgado. Que cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória. E veja só, e o prazo, que de ordinário se conta de 2 anos, do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso me preocupa. Tá. Nesse ponto, eu acho que não caberia... Até a própria expressão precedente não seria cabível, né? Porque isso aí é um pós... Exatamente. Você tem uma decisão transitada em julgado, exato, não é uma decisão anterior. Exato. É uma decisão posterior. Exatamente. Então, até a própria denominação precedente está comprometida. Sem dúvida. É uma noção fundamental. O outro aspecto que você levantou, e aí o parágrafo 13 vai um pouco aí, não só ele, mas também o 927 também permite a modulação, é que nós não temos
a segurança quanto à modulação do quórum, por exemplo, em relação à modulação. Ou seja, a solução plausível seria, por exemplo, o STF dizer: vou modular os efeitos dessa decisão daqui para frente. Perfeito. Portanto, não ensejaria a rescisória. Perfeito. Só que só se aplicaria ao 15. Só o né? 15. Porque o 15 fala em decisão proferida pelo STF. Exato. Nos demais casos, não. E aí, por exemplo, no IRDR, você falou aí, eu vim aqui, consultei o regimento interno do TJ aqui da Bahia. Aí ele trata da modulação, o artigo 226, me parece que é o 226, do regimento interno do TJ da Bahia, trata da modulação, mas não estabelece um quórum específico. Ou seja, basta que o órgão que julga o IRDR assim o faça e que, ainda que seja por maioria simples, né, ele poderá modular. E aí, realmente, a segurança jurídica pode ficar comprometida. E, Antônio, tem um caso, tem uma particular ainda mais grave. O parágrafo 15 fala em decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem se levantado uma doutrina para dizer que esse parágrafo 15, na verdade, não estaria limitado apenas às decisões do Supremo Tribunal Federal, mas todos aqueles indexadores jurisprudenciais do artigo 927. Sim. Quer dizer, ou seja, nós IRDR, Exatamente. Exatamente. Súmula que viesse a se consolidar posteriormente, por exemplo. Sim. Né? Então, me parece uma questão muito grave. Já havia, na verdade, uma dúvida a respeito da constitucionalidade do antigo 741, não sei se os senhores se recordam, que tratava dos embargos de execução da relação à fazenda pública. Não é? Uma doutrina significativa se levantou defendendo a inconstitucionalidade daquele dispositivo. Não me parece que seja assim por conta dos precedentes hoje. Ou seja, o parágrafo 12, para mim, não me parece que seja inconstitucional. Mas o 15, sim. Mas tem um outro detalhe, Antônio e Fred, que é o seguinte. Se disse o seguinte, olha, muito bem, aqui o parágrafo 13 admitiria, então, uma modulação, a possibilidade de modulação de efeitos, não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas pelo órgão que fosse julgar a ação rescisória. Veja só, olha o que isso acontece. Diz o seguinte, olha, mas aí não caberia ação rescisória? Alguém poderia objetar. Não, caberia ação rescisória. O problema, neste caso, é que nós teríamos tanto o juízo rescindente quanto o juízo rescisório com eficácia ex nunc e não com eficácia ex tunc. Ou seja, nós teríamos uma modulação dentro da ação rescisória. E aí me parece todo um absurdo essa doutrina. Por quê? Porque, como coloca o professor Barbosa Moreira, Pontes de Miranda, o que nós temos aqui em relação à rescindibilidade é algo muito diverso da simples anulabilidade. Ou seja, é absolutamente impróprio a gente trazer um regime de direito material aqui dentro da ação rescisória. E quando se fala, e o Pontes de Miranda coloca isso de uma maneira magistral, nós estamos tratando de realidade diversa aqui. Quando a gente trata de algo anulável, a gente está tratando de algo que é até então válido, com efeitos que não deveriam ter existido. Quando a gente trata de ação rescisória, diz o Pontes de Miranda, na minha visão, de forma correta, nós estamos tratando de algo que é válido, cujos efeitos são válidos, cuja nulidade se sana e que se transforma numa simples rescindibilidade. Então, mas é engraçado a gente trazer isso, por quê? Porque a gente está muito preso a uma noção kiovendiana. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Sage, de Estudo de Direito Processual dele, diz o seguinte, olha, a natureza, natural, para usar de uma expressão de Pontes de Miranda, a força natural dos pronunciamentos desconstitutivos são, por natureza, ex nunc. E isso não é verdade. A gente conhece uma série de exemplos de pretensões desconstitutivas que operam ex tunc. Não é? E o próprio Chiovenda diz isso, olha, e isso se o legislador não dispuser de forma diversa. Ou seja, ele é contraditório em relação à própria ratio do seu pensamento, porque ele diz que se em toda pretensão desconstitutiva a regra, pela natureza, é o efeito ex nunc,
e que o legislador poderia operar de forma diversa, então, na verdade, nós não teríamos algo natural íncito a uma realidade que ele pressupõe como absolutamente imutável. Não é? E o que aconteceu? Foi por essa razão que o professor Lopes da Costa, que o professor Luiz Eulálio de Bueno Vidigal compreendiu que a ação rescisória teria natureza ex tunc. Ou seja, se respeitariam os efeitos jurídicos da decisão transitada em julgado até o juízo rescindente e os seus efeitos operariam a partir dali. Ou, eu não sei se um dos dois, do professor Luiz Eulálio de Bueno Vidigal, do trânsito em julgado da rescisória. Vejam só. Então, o que me parece? Me parece que, como o código foi construído a muitas mãos, diferentemente do código de 73, algumas partes do código não conversam. Então, por exemplo, o 525 não conversa com o 966. Não é? Porque a gente poderia prever um regime transitório aqui, sim. Então, sim, nós vamos prever aqui no 525 como é feito lá no que trata da prova, por exemplo, da prova nova, que estipula um prazo máximo de 5 anos, nós poderíamos ter estabelecido no 525, no parágrafo 15, um prazo de 5 anos, por exemplo. Ou seja, as partes estariam cientes de que, ainda que fosse um absurdo, mas pelo menos teria uma previsibilidade de que aquela decisão poderia ser rescindível no prazo de até 5 anos. Ou seja, seria, quem sabe, o menos mal para poder se interpretar alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que o legislador não foi bem nessa parte. E tem um dado, tem um aspecto, que é o seguinte, veja, os precedentes, o sistema de precedentes visa a regular determinadas situações em determinados momentos. Né? Ou seja, a legislação ela é mais geral e abstrata, vem os tribunais e dizem assim, olha, essa é a interpretação que deve ser adotada pelos demais tribunais e pelos demais juízes em situações como essa. Exato. Isso neste momento da história, neste momento da sociedade. Pode ser que daqui a 10 anos a sociedade tenha mudado, a realidade tenha mudado e o tribunal mude de entendimento, altere o seu entendimento. O que não significa que aquelas decisões proferidas há 10 anos atrás, elas tenham sido equivocadas, e elas tenham que ser revistas ou tenham que se tornar, ou venham a se tornar inexigíveis. Né? Como você colocou aí em um determinado momento, ali há 10 anos atrás, elas estavam corretas. Exato. Elas resolviam bem os conflitos sociais. Exato. Então, a própria razão de ser do sistema de precedentes e a própria modulação que ele permite do tribunal superar o seu entendimento, alterar o seu entendimento ao longo do tempo, vai de encontro a isso. Né? Exato. Engraçado, Antônio e professor Fred, vejam só, se não fosse assim, nós não teríamos hermenêutica, a mutação constitucional, por exemplo. Perfeito. Não é? Ou seja, nós temos uma modificação do sentido da Constituição sem a mudança do seu texto. Ou seja, será que a gente interpreta aquele dispositivo da Constituição de que o casamento é unicamente entre homem e mulher? É claro que não. A gente não pode negar que, a partir de um determinado momento, a sociedade não tolera mais qualquer tipo de preconceito ao casamento homossexual. Quer dizer, isso foi uma mutação constitucional ou não foi? Evidentemente que foi. Não é? Então, qual é o efeito que nós vamos dar, Antônio e Fred? Aquelas decisões pretéritas que não admitiram casamento, vamos supor, nos albores dos anos 90, 89, posteriores à Constituição, dos oficiais de registro civil que não admitiam casamentos entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Será que elas praticaram um ato ilícito? E será que esse ato ilícito ainda é passível de indenização? Quer dizer, isso suscita tantas consequências que é difícil a gente conseguir mensurar isso. Então, enfim, eu acho que o legislador poderia ter se esmerado um pouco mais nisso. Essa questão de segurança, a questão da reformulação da ação rescisória. Eu acho que ela poderia ter visto um regime único. E passar por regime único significa
A coisa materialmente julgada não passa de um determinado prazo. Ponto. São 5 anos na parte de prova, que são 5 anos na parte de precedente, por exemplo, também. Isso. Ou até mesmo que fosse um outro prazo, né? Bom, os precedentes. Claro. Mas o problema que você bem apontou é que o parágrafo 15 não estabelece prazo algum, né? Nenhum. Eu só vejo, Antônio, assim, vamos fazer uma modulação dessa súmula. Eu diria o seguinte: eu acho que caberia a possibilidade de ação rescisória se aquele texto normativo era de interpretação unívoca no tribunal respectivo e não houvesse reflexo contrário nos tribunais inferiores. Então, por exemplo, havia uma interpretação consolidada. Ainda que a gente não possa dizer que fosse a correta, porque a moderna filosofia do direito repudia esse tipo de qualificativo à norma, mas havia uma orientação muito consolidada naquele sentido. O senhor Barbosa Moreira diz o seguinte: olha, não é qualquer divergência que atrai essa súmula. Dizer, palavras dele, não são 2 ou 3 acórdãos infelizes, palavras dele, que vão definir o que é uma verdadeira divergência hermenêutica. Né? Então, se não há uma verdadeira divergência, claro que essa súmula não incidiria. Agora, se havia argumentos ponderáveis para além da equivocidade dos signos linguísticos, me parece que desconstruir a coisa julgada vulnera a Constituição. Maravilha. Isso aí não dá só um artigo, não. Viu? É verdade. A sua dúvida, professor Donias, foi a mesma que a minha também, logo no início. Meu questionamento, eu não vou repetir, porque foi o mesmo, justamente porque a impugnação, nesse caso, se destinaria a discutir a ineficácia, a exigibilidade. Mas o problema é que, ainda assim, a parte pode optar pela ação rescisória. E aí o problema é que, se for uma decisão posterior do Supremo, você não teria nenhum tipo de prazo colocado. E aí, a meu ver, ratificando as palavras do professor Lírio, né, bem colocada, de forma eloquente, a proteção da confiança está totalmente violada, o que também caracterizaria inconstitucionalidade. Ô Fred, porque tu pensa só, esse 525, parágrafo 12, ele trata de uma das pretensões do processo de conhecimento, que são as condenatórias. Sim. Mas a gente está esquecendo aqui das declaratórias e constitutivas que satisfazem por si sós. Sim. Veja só, como é que nós estamos comecei a falar isso, na hora que eu comecei a falar da impugnação complemento de sentença, eu ia chegar aí. Ou seja, você ainda tem um tratamento diferenciado entre as decisões que têm um provimento sancionatório, condenatório, das outras que não têm. Exatamente. Ou seja, para essas cabe a velha querela nulitatis romana e para as outras a constitutiva ou declaratória cabe ação rescisória? Isso. Qual é o campo de atuação de cada uma delas? Me parece, professor Antônio e professor Fred, é assim, ainda não está, vejam só, consolidado mais de 100 anos de história consolidada de processo civil no Brasil. A gente não consegue efetivamente definir o que é rescindibilidade. A gente efetivamente não consegue. Se a gente pegar, por exemplo, o professor Humberto Teodoro, que foi citado pelo Fred, ele compreende, por exemplo, que decisões que ignorem, por exemplo, pressupostos de validade, vamos supor a incompetência absoluta do juiz. É uma decisão que não precisaria sequer do manejo da ação rescisória. Seria uma decisão, segundo ele, absolutamente que poderia ser desconsiderada por querela nulitatis. Ou, para além disso, do ingresso de uma outra ação que desconsiderasse aquela aparente coisa julgada. Então, eu acho que, por exemplo, não é tarefa do legislador definir nada, mas eu acho que diante desses problemas insolúveis tão antigos, eu acho que o legislador poderia pôr uma pá de cal e dizer o seguinte: olha, para efeitos legais a gente vai adotar isso aqui, esse é o critério. Sim, daria maior segurança jurídica, com certeza. Não é? Me parece que seria de bom ouvido que o legislador partisse disso. Nessas situações. Por exemplo, o professor Antônio conhece bem a ZPO. Nós temos uma disposição muito semelhante a essa na ZPO alemã e na lei orgânica do Bund versus Gericht. A mesma coisa que isso aqui, ou seja, as decisões transitadas e julgadas não são prejudicadas. Então, coloca isso aqui, estabelece para efeitos de legislado. Sim. Perfeito.
Lírio, muito obrigado. Que, além do delay do YouTube em relação a nós aqui no Zoom, as pessoas foram comentando ao longo do tempo. O Yuri Ubaldino comentou aqui, perfeita colocação. Agora eu não sei exatamente em que momento. Qual delas? Rubem também colocou assim, excelente explanação, professor Lírio. E aí fica aí os registros, a gente teria que reassistir para saber em que momento que isso foi colocado. Ou fazer um novo encontro, né? Seria um prazer reencontrar os amigos. Vamos fazer. Eu estou querendo que essa pandemia acabe, que a vacina chegue, para a gente poder voltar a fazer os encontros presenciais. Sem dúvida. Sem dúvida. Maravilha. Para conhecê-lo, será um prazer tomar um café, tomar um chopp, né? Com certeza. E trocar experiência, porque não tem nada melhor, mais gostoso do que tomar um chopp e falar de processo civil. Pois é, enriquece bastante. Conjugando as duas coisas ainda é a combinação perfeita. Maravilha. Lírio, obrigado. Fred também. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram, obrigado pelas lições, obrigado por terem aceitado o convite, estarem aqui enriquecendo essa nossa edição do Colocando o Processo em Prática, que é um programa voltado para os profissionais, e vocês trouxeram inquietações que, sem dúvida nenhuma, ajudam muito no exercício da profissão. Daniela apareceu aí. Pronto, apareceu e fechou. no vídeo. Queria agradecer muito. Queria também, já me despedindo, agradecer a todos que nos assistiram, seja agora simultaneamente, seja que vão assistir depois no canal da ESA no YouTube. Queria dizer também que na próxima quarta-feira nós vamos ter a última edição desse ano do Colocando o Processo em Prática com Paula Pessoa e com Eduardo Talamini. A Paula, minha amiga. Isso. Não vou perder. Vai ser de hoje a 8. Vocês têm essa expressão aí, Lírio? Como? De hoje a 8. Aqui na Bahia se usa muito essa expressão. De hoje a 8 ou de hoje a 15. Ou daqui a uma semana, daqui a 8 dias, ou daqui a 15 dias. Não, infelizmente não temos isso. Pois é. Então, aqui... Esse culturalismo é muito, muito legal, né? A gente, sensacional. Talvez tenham estranhado o meu sotaque também, é que a gente usa muito o pronome tu e não o pronome você. Sim, exatamente. Aqui a gente tem essa expressão. De hoje a 8 vamos ter, mas a última edição, quer dizer, na próxima quarta-feira, daqui a uma semana. De hoje a 15 é daqui a 15 dias. 15 dias. Isso, exatamente. A gente usa muito. Aqui eu até comentei, não me lembro em que edição foi, mas aqui, dependendo da entonação do aonde, a expressão aonde tem diferentes significados, né? Então, aonde aqui na Bahia pode ser assim, você fala assim, que nada. Aonde quer dizer assim, ó, de jeito nenhum, né, Fred? Tinha uma propaganda há muito tempo atrás na televisão, que era um rapaz de fora pedindo para namorar uma menina daqui de Salvador, né? Uma garota daqui de Salvador. E ele perguntava, quer namorar comigo? E aí ela falava, aonde? Aí ele, sei lá, no Farol da Barra. Aí ela, aonde? Ela estava dizendo assim, ó, não quero. Não quero. Sabe, pessoal, aqui a gente tem uma expressão semelhante que significa capaz. Ela poderia dizer o seguinte, você quer me namorar? Eu assim, capaz. Capaz quer dizer de jeito nenhum. De jeito nenhum, pronto. De jeito nenhum. Dependendo da entonação do nosso aonde, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Mas, pois é bom. Embora nós não possamos nos encontrar presencialmente, pelo menos a tecnologia consegue encurtar essas distâncias, né? Exato. É verdade. Isso é bacana. Isso foi muito bom. Pois é. Foi excelente. Eu queria reiterar o agradecimento, gente. Fiquem bem, tá joia? Queria agradecer também a Daniela e a Sara, que estão aqui na sala do Zoom conosco, viabilizando, como sempre, aí a gente aqui no Zoom, lá no YouTube, disponibilizando esse nosso programa lá no canal da ESA, tá bom? Fiquem bem, Fred, Lírio, obrigado. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, professor Lírio, um prazer, um abraço. Professor Doniz também, muito obrigado. Rapaz, eu já ia cometendo essa falta de educação, eu sempre passo a palavra para vocês no final. Fred, por favor. Obrigado, professor, sem problemas. Eu queria agradecer o seu convite, a ESA,
Dizer que é sempre uma alegria em revê-lo, sabe, o carinho, a admiração intelectual que eu tenho por você, professor. Também registrar aqui, né, a brilhante exposição do professor Lírio, e também demonstrar a alegria e a honra de conhecê-lo também. Espero vê-lo em breve. Maravilha. Lírio, por favor. Bom, eu quero agradecer primeiro a ti, Antônio, pelo convite, quero agradecer a ESA, quero dizer que, embora eu seja magistrado, já há algum tempinho, 14 anos, a minha família é composta toda de advogados. Então, eu me sinto em casa aqui, tenho o maior respeito pela advocacia, a maior admiração. Um dia volto para a advocacia, porque antes de passar no concurso eu advoguei um mês, então espero voltar um dia, porque efetivamente sem a advocacia não há justiça, não há democracia. Quero agradecer a ti, quero agradecer ao Fred, dizer que foi um grande prazer te conhecer, Fred. Espero te conhecer a ambos pessoalmente e que não demore muito tempo para isso. Maravilha. Nós aqui da ESA que agradecemos, tanto a Fred como a Lírio, e fiquem bem e vamos nos ver aí, torcer para nos vermos em breve pessoalmente. Tá Com bom? certeza. Um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa Estamos noite. finalizando por aqui. Grande abraço. Um abraço.